Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam muito bem. Embora essa semana foi uma semana de mais uma perda, né? Bem próximo da gente. Isso deixa a gente bastante triste, né? Porque perda é sempre perda, por mais que nós não convivêssemos com a pessoa diariamente. Então, foi uma semana bastante triste. Semana passada a gente também perdeu uma pessoa querida. Então, tá meio que pesada a semana. Vamos lá pro nosso estatuto, né? Eu só vou entrar aqui no Face para convidar todos os nossos queridos. E aí a gente vai falar somente de um capítulo hoje, tá? Porque o outro capítulo, ele é muito cheio de detalhes. Então eu vou falar apenas do capítulo 9, que fala sobre habitação, tá bom? Então hoje a gente continua falando sobre o Estatuto do Idoso. Nós estamos no capítulo 9. E no da habitação. Aí depois a gente entra no título 3, que fala sobre das medidas de proteção sobre a pessoa idosa, né? E nós vamos seguindo até o artigo 118, que o Estatuto do Idoso ele tem 118 artigos. Deixa eu só convidar a todos. Gostaria de ratificar a importância de que todos tomem as 2 doses da vacina e depois tome a dose da vacina contra a gripe, tá bom? Então que cada um cumpra com a sua responsabilidade, que todos nós somos responsáveis, né? Bom dia para vocês que entraram. A gente vai falar mais um capítulo do Estatuto do Idoso, que é o capítulo 9, que fala sobre habitação. Muitas vezes a gente não sabe a obrigatoriedade que tem um empreendimento habitacional. Todos têm, bom dia, Renata, todos têm que cumprir algumas exigências sobre o número de vagas para a pessoa idosa e até onde as pessoas idosas precisam morar. Não pode colocar ela lá no 5º andar, 4º andar, sendo que não tem elevador, né? Então nós temos tudo isso especificados aqui no Estatuto do Idoso, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre isso. Falar também sobre a importância das 2 doses, a importância de manter o cadastro único atualizado, principalmente quem recebe o benefício de prestação continuada, tá bom? E ficar atento à sua prova de vida. Não aceite ninguém ligando para você para confirmar dados dizendo que é prova de vida. Não aceite. Você que é aposentado, você que recebe o benefício da prestação continuada, que é o LOAS, que está dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, e porque muitos golpes estão sendo aplicados. A Renata está perguntando, a minha filha toma remédio controlado, ela pode tomar a vacina? Sim. Se ela conseguir comprovar a comorbidade, sim. Já estão aplicando a vacina para quem apresenta comorbidade e tem que provar. Entra no site do Vacina Já do governo, faz o cadastro. O site, ele
ele tem cadastro para quem tem comorbidade, para quem é a população em geral e para o idoso. Então você faz o cadastro no ícone da comorbidade, tá bom? É só entrar e fazer o cadastro. Agora o agendamento, ontem eu fui dar uma olhada, aqui em Itaquá não tem horário disponível. Então, o drive-thru torna-se mais viável para quem tem carro. É só chegar. Essa semana eu passei por lá, foi essa semana ou semana passada? Passei no drive-thru do Univeritas e tava bem tranquilo mesmo. Então, se você tem sobrinho, primo, alguém que tenha carro, que consiga levá-lo até o drive-thru, é mais fácil. É só fazer o cadastro no Vacina Já do governo do estado e ir até o local de vacinação, que é o Univeritas, tá bom? Quem tem comorbidade também. E o idoso, gente, não saia de casa sem a sua máscara, não deixe de usar o álcool em gel. Se você estiver fazendo atividade em algum lugar, procure ambientes arejados, abertos. Não fique em ambiente fechado, porque a nossa luta ainda não finalizou. Sim, Renata, ela deve ter um CID, né, para tomar essa medicação. Lá deve estar especificado o problema dela. Então, muito provável que sim. Então, assim, gente, continuemos todos os cuidados em relação à Covid. Porque Sim, Renata, pode. Segundo o que tá aqui no site do Ministério, deixa eu até abrir para vocês verem. Para eu ler aqui o que tá pedindo quando trata-se de comorbidade. Vacina já. Você vai entrar no site do governo do estado, Vacina Já, e aqui no site tem população em geral, profissionais da educação, profissionais do transporte e locais de vacinação. Quando você entra no população em geral, aí pede para você inserir um código e fazer e dar continuidade nesse cadastro. E é importante você levar a documentação, levar o cartãozinho do ambulatório de saúde mental, que ela faz acompanhamento, levar a medicação, receita atualizada, porque aí comprova um acompanhamento. E aí sim é denotado comorbidade. Nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade, nosso dever, né? Que é todo mundo vacinado. Então, retomemos a nossa live. Então, hoje a gente vai falar só um capítulo, que é do capítulo da educação. O capítulo da educação, ele tá no artigo 37 do Estatuto do Idoso. Disponha, Renata, qualquer coisa é só entrar em contato. O WhatsApp da Melhor Idade é o 47533370. É só chamar no WhatsApp que a gente orienta, tá? E vamos então lá para o Estatuto do Idoso, capítulo 9, que fala da habitação, artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição de longa permanência. Então, o idoso ele tem direito a uma moradia digna, seja ela com família sanguínea, ou seja ela com família substituto. Ele tem direito a uma habitação digna. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando
verificada a inexistência do grupo familiar, casa, lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. O que quer dizer aqui? O idoso, ele só vai para uma ILPI, que é instituição de longa permanência para a pessoa idosa, quando ele não tiver família ou quando ele não tiver recursos de manter uma moradia. Se ele estiver em situação de abandono, também é uma forma dele acessar essa ILPI. Ou seja, nós temos muitos filhos colocando seus pais em ILPIs porque acham que seus pais atrapalham a vida deles. Olha só a situação que a gente chegou. Os pais, eles cuidam dos filhos e de forma alguma abrem mão desses filhos. Porém, hoje, os filhos estão abrindo mão dos pais porque acham que os pais atrapalham a vida deles. Nós precisamos repensar os valores que nós estamos criando às nossas crianças. Precisamos repensar. Não dá para simplesmente um filho colocar o pai numa ILPI só porque o meu pai, ele tá me atrapalhando. Tá, o sol tá bem. Vamos ver agora. Vamos ver se melhorou, né? Nós precisamos repensar os valores, gente. Os valores, eles estão ficando para trás. Os valores, eles estão sendo colocados de lado. Os valores, respeito, amor, cuidado, tudo que os pais são cobrados em relação aos filhos, cuidar, não abandonar, maus tratos, alimentação. Os pais, eles são cobrados das autoridades em relação aos filhos. E quando chega a época dos filhos cuidarem dos pais, os filhos simplesmente colocam dentro de uma ILPI. Os filhos querem comprovar, olha só a gravidade, os filhos querem comprovar que os pais não podem viver sozinhos e colocar numa ILPI. Tudo bem que eu já atendi filhos que não queriam colocar os seus pais em LPIs, porém o próprio pai, a própria mãe decidiu ir porque se sentia melhor convivendo com pessoas da mesma idade. Tudo bem, existem fatos e fatos. Mas o que a gente não pode admitir é idosos sendo maltratados, idosos tendo seus direitos negligenciados pela família. Quantos casos de idosos que foram simplesmente mortos por conta de uma herança? Por conta de... Esses dias passou na televisão um irmão que matou a irmã porque a irmã queria pegar o cartão do benefício dos pais que estava com o irmão e o irmão não cuidava direito da sua mãe. Aí o irmão foi lá e matou a irmã. Olha que ponto a gente chegou. Que ponto o dinheiro leva o ser humano a tirar a vida, né? Vamos voltar aqui para o nosso capítulo da habitação. Então, o idoso só vai para uma ILPI se realmente for comprovado que ele não tem família consanguínea, nem família substituta, não tem condições de morar sozinho e não tem condições financeiras de se manter sozinho. Aí ele vai para uma ILPI e não o inverso. Coloca o idoso lá na ILPI, abandona o pai e a mãe na ILPI e vive com o benefício do pai e da mãe. Isso não é justo. Semana passada nós falamos sobre
o valor da mensalidade da ILPI. Então, tudo existe um limite. A gente não pode negligenciar os direitos da pessoa idosa. E aqui fala assim, ó, que toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Ou seja, é uma ILPI, vai ter uma plaquinha lá do lado de fora da instituição dizendo que é uma ILPI que trabalha com a população idosa. As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condições sob as penas da lei. Entendamos uma coisa, tá? O idoso, quando vai para um lugar, ele tá indo para garantir esses direitos de habitação, alimento e cuidados específicos em relação à sua vivência. Nenhum idoso pode ir para uma entidade que não mantenha o mínimo. Quando eu falo mínimo, é dignidade, de dormir, se alimentar, fazer uma atividade, ter uma convivência saudável dentro da entidade. Eu já fui a entidades que acolhiam idosos que os idosos ficavam largados. Os idosos, alguns deles eram tidos como teimosos. E não pode, nós não podemos permitir isso, tá bom? Então, se você conhece alguma ILPI, alguma casa lar que está maltratando ou negligenciando esses direitos à pessoa idosa, é bom você se posicionar enquanto defensor dos direitos da pessoa idosa. Você liga lá no Disque 100, passa endereço, passa o que você viu. Tem instituições que alimentam as pessoas com alimentos vencidos. Nós não podemos também aceitar algo desse tipo, tá bom? Vamos lá para o artigo 38, que fala sobre nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observado o seguinte. Então, vamos lá. Quando houver um programa de habitação subsidiado com recursos públicos, a prioridade é da população idosa, tá bom? Então, o idoso, tem lá o recurso federal, é subsidiado com recursos públicos, então o idoso tem prioridade. E aqui fala, reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento dos idosos. Então, suponhamos que terá lá 1.000 unidades, 3% é para a população idosa. Isso é lei, tá? Tem que ser garantido por lei. Então, aí fala implantação de equipamentos urbanos, comunitários voltados ao idoso, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso. Nós temos que pensar em tudo isso. A população idosa, ela precisa ter esses requisitos garantidos. Então, assim, não adianta ter um monte de escada, não adianta ter um ambiente lindo
mas que coloca a população idosa em risco. Não adianta. Então, quando nós formos pensar em uma habitação, nós temos que pensar que tem que garantir a segurança da população idosa. Por exemplo, para que nós possamos evitar acidentes domésticos. Bom dia, dona Selma. É necessário que a casa não tenha, se tiver, tá? O piso liso e for fazer uma reforma, é melhor colocar o piso antiderrapante, para que o idoso não escorregue. Tapetes, é muito delicado ter tapete numa casa onde os idosos moram. Por quê? O idoso, ele tá num processo de envelhecimento, e se ele não faz atividades físicas cotidianamente, os ossos deles não estão fortalecidos, os músculos não estão fortalecidos. Então, torna-se mais fácil fraturar um membro do corpo. E quando se fratura um membro do corpo, a nossa, como que fala? A recuperação, ela é mais delicada. Porque a saúde do idoso, ela traz algumas doenças, como a diabetes, que é difícil curar uma ferida. Então, você, idoso, que costuma ter tapete em casa, tira para garantir a sua saúde, a sua segurança. O banheiro, a mesma coisa, não pode ser piso escorregadio. O banheiro é um local onde tem os maiores índices de... acabei de falar, esqueci. Índices de acidente doméstico. Banheiro. Então, nós temos que pensar, você filho, você sobrinho, o banheiro tem que ter barra de segurança. Ah, mas o meu pai meus pais não usam ainda andador, não usa bengala, não importa, mas ele tá lá tomando banho. Se ele desequilibrar, tem uma barra de segurança. Então, é fácil a gente manter a segurança dos nossos idosos. É só garantir, não tem tapete, não tem pisos escorregadios, tem que ser pisos antiderrapantes. Isso dentro da habitação, dentro da sua moradia. Imagina se você vai comprar um apartamento ou adquirir um apartamento em que os corredores são lisos. As escadas não têm corrimãos dos dois lados. Então, a gente tem que pensar na segurança da população idosa, tá? E aí fala aqui que critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Então, quando você vai financiar a sua casa, você vai comprovar que você tem um rendimento. E o rendimento o financiamento tem que ser compatível com o seu rendimento. Tá bom? Quando são programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, tá bom? Tudo isso tem uma normativa. Vocês precisam saber que lá no artigo 37 do Estatuto do Idoso fala sobre a habitação, as formas que tem que ser a habitação, onde tem que ser preferencialmente até 3% das unidades habitacionais para a população idosa, e também tem que estar lá especificado a forma do financiamento conforme o seu rendimento, seja ele aposentadoria ou pensão. Então, quando você vai lá na instituição financeira financiar a sua habitação, tem que ter condições especiais. Não é igual a de um adulto, a um trabalhador entre 18 e 59 anos. É diferenciado, porque você é idoso e você tem uma pensão ou uma aposentadoria, tá bom?
Aí aqui no parágrafo único, as unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo, como eu estou dizendo, no térreo. Suponhamos que todos os apartamentos, todas as unidades no térreo já tenham sido disponibilizados para a população idosa. Não tem mais, mas o idoso ele quer comprar porque o preço está acessível para ele. Então, aí você tem que pensar na acessibilidade, você tem que pensar se tem elevador, né? Porque tem que pensar no seu futuro, no seu bem-estar e na sua segurança, tá bom? Então hoje, gente, a nossa live ela é curta mesmo, porque trata apenas de 2 artigos, que são o artigo da habitação, 37 e 38, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre o transporte, que são os artigos 39, 40, 41 e 42, tá bom? Eu tô falando por etapas para que vocês possam guardar os artigos 37 e 38 fala sobre habitação, tá bom? E que vocês, quando forem adquirir, porque nunca é tarde para adquirir nossa casa própria, você saiba que se esse empreendimento recebe recursos públicos ou é subsidiado 100% por recursos públicos, ele tem que garantir o seu acesso dessa forma que trata a lei. Tá bom? Não deixe de sonhar pela sua casa própria. Nunca é tarde para sonhar. E sonhos foram feitos para serem realizados. E todos nós podemos realizar os nossos sonhos. Não é fácil, não é uma tarefa fácil realizar os nossos sonhos, porque é uma batalha diária, né? Mas não deixe de sonhar. A habitação é para muitas pessoas um sonho de aquisição. E existem programas específicos para fazer esse sonho da casa própria se tornar realidade. Tá bom? Você, pessoa idosa, no seu estatuto tem 2 artigos específicos sobre habitação. Artigo 37 e 38. Não deixe de sonhar. É seu direito realizar o seu sonho. Beijo, se cuidem. E quinta-feira estaremos aqui novamente às 11 horas falando sobre o artigo 39 a 42, tá bom? Um abraço, gente. Saudades, se cuidem.